Fala pessoal, começando mais um Conexões PE aqui com vocês, agradecendo como sempre a parceria, o apoio de vocês estão aí salvando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, é muito importante isso, agradecemos demais teu apoio. Eu pedi para o nosso parceiro aqui, Eduardo, falar sobre o nosso novo convidado. Olá pessoal, hoje temos a honra de ter Marco Antônio Costa, com o tema Infraestrutura Urbana. Marco é engenheiro civil e administrador de empresas, pós-graduado em engenharia de produção, casado, 4 filhos. Foi diretor da construtora Camargo Corrêa durante 15 anos, responsável por diversas obras, não só na nossa região, como também fora do país. Estruturou projetos em nossa cidade, a exemplo da revitalização da área não operacional do Porto do Recife, concluída agora em 2024, mais recente, com a entrega do novo hotel e centro de convenções. E uma curiosidade, é também um grande velejador, sendo o primeiro pernambucano a ganhar a Refeno, que é aquela travessia de Recife para Fernando de Noronha. Marco Antônio Costa, obrigado pela sua participação aqui no nosso Conexões PE, para ampliar mais aqui os nossos conhecimentos dos nossos ouvintes a respeito de um tema bastante polêmico, infraestrutura urbana. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite de vocês. Eu fico muito honrado. E o tema também é bastante interessante. Infraestrutura é o que eu trabalhei praticamente a minha vida inteira, né? Não só em cidades, mas, sobretudo, em ambientes mais nocivos, né? Do campo e Amazônia, a África, né? Essas coisas aí que são duras de fazer as coisas, né? Dando maior direcionamento à nossa conversa na questão urbana, a cidade que eu posso mais falar é Recife, evidentemente, por ser, primeiro, a minha cidade, né? E por ser uma cidade maravilhosa, certo? Uma cidade que tem uma complexidade realmente, porque ela une rios, manguezais e o mar, né? Isso está em contato simultâneo, né? E que influencia a vida de todos nós. Deixa eu, antes do senhor falar do Recife, eu queria ter uma dúvida de uma pessoa que observa muito. O senhor, como ex-diretor da Camargo Corrêa, uma das maiores do país, como é que funciona o processo de decisão? Vou investir em tal estado, tal cidade, tal país? Como é que é feito esse processo de decisão numa Camargo Corrêa, por exemplo? Vamos lá, tem dois investimentos, tem dois caminhos. Infraestrutura normalmente é o setor público que puxa isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é o setor privado que motiva isso, né? Então, por exemplo, as concessões, sejam em PPP, sejam privadas, é o privado que manifesta seu interesse em estudar determinado assunto, certo? Certo. Então, as concessões, de uma forma geral, né? Então, por exemplo, como citou o Eduardo, o waterfront do Porto do Recife, da área não operacional, foi o manifesto de interesse da Camargo em desenvolver aquele projeto que estava absolutamente sucateado ali, os armazéns, porque não tinham carga mais, não tinham navio mais para carregar, tinha uma antiga Cibrazen, que vocês devem ter conhecido, que também não operava mais, ou seja, todo aquele ambiente estava degradado, né, como vocês presenciaram, né, com a idade que vocês têm. Então, e ao mesmo tempo você olhava para a Argentina, você via Porto Madeiro lá acontecendo, você vai em São Francisco e vê lá também o Pier 17 e outras coisas mais, né? Então, houve a iniciativa, né? E houve uma iniciativa, e no caso aí específico, agora falando de investimento, a Camargo tem um braço imobiliário, né, que é a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Hoje eu não sei se ainda existe, mas naquela época existia, que foi, digamos assim, o braço forte do investimento para que aquilo ali se viabilizasse, né? Bom, e a construtora ia fazer, né? Então, são dentro do mesmo grupo, cada sapato está num pé diferente, né? Como se diz, né? Então,
Então, aquilo ali se integrou, né, e viabilizou, e depois a Camargo teve que sair pelos problemas que ela teve, Uhum. foram outras coisas, né? E aí saiu, mas assumiu um grupo estruturado e deu sequência ao projeto exatamente como ele estava previsto, certo? Até o final. Até o final. Certo? Este é um exemplo de investimento, né? Ou seja, o privado pensou, sugeriu e disse: se você colocar na praça, eu entro e faço. Tá certo? Então, é a chamada concessão. Concessão. Né? Poderia, se o processo tivesse concluído, poderia ter a Camargo ter entrado, né, ter fechado o assunto, ou poderia outra, né, que fosse lá e oferecesse uma proposta melhor, porque no fim a proposta girava em torno de rentabilidade e retorno para o porto, né, que é o que acontece hoje. Né? Então, tem esse aspecto, né, que é o privado de braços dados com o público. Né? No âmbito só do privado é muito mais fácil. Né? O exemplo da incorporação imobiliária, né, e outras coisas. Né? Dificilmente tem uma infraestrutura. Se tiver uma infraestrutura, é dentro de um ambiente privado. Né? E tem as concessões de água, tem as concessões de energia, de linha de transmissão, né? Hidrelétricas, a Camargo entrou em várias hidrelétricas, tá certo? Também nesse mesmo desenho, né? E na sua governança, a holding tinha seu conselho e quando chega na hora do tirar o dinheiro do bolso, tem que bater lá e provar que Tem retorno. que o negócio vale a pena, né? Tá certo? É uma batalha, a maior batalha de todas. A mais simples é fazer, né, a obra, né? Tá certo? Eu diria assim, né? Mas chegava lá em cima, então vinha os acionistas e mais algumas pessoas que faziam parte do conselho e batiam o martelo para a gente seguir em frente. Eduardo, por favor. Com relação ao Recife e região metropolitana, né? São várias cidades. Qual é a sua visão da infraestrutura? Porque uma acaba afetando a outra. Recife é uma cidade relativamente pequena em território, né? Qual é a tua visão com relação à região metropolitana hoje, em termos de infraestrutura? Olha, eu vejo Recife é como se fosse um corpo humano, a região metropolitana, Recife é o coração, né? Sem dúvida. Né? Boa Então, analogia. é o coração. E tudo mais, né? O coração e o cérebro juntos, né? Tá certo? Dando, né, os sinais. Então, Recife tem uma, digamos assim, uma distância muito grande para os seus vizinhos. Tá certo? Seja de renda, seja de receita, seja, né, os governos. Então, é muito difícil os municípios do seu entorno acompanharem o ritmo de Recife, certo? Não conseguem. Né? E você vem, por exemplo, você vem andando na Bernardo Vieira de Melo, entra na Jequitinhonha e de repente você está em outro município. Jaboatão. E nem ficou sabendo que entrou no outro município. Né? Então, tem casos assim, né? onde as coisas se integram, né? Porque foram planejadas integradas. Mas tem casos que não. Né? O diferencial é muito grande, né? Entre sair de Recife e entrar no outro município. Né? O que a gente entende, quer dizer, o que a gente entende não, a evidência é que esse cinturão de municípios em torno de Recife trabalham em Recife, uma grande maioria, né? E dormem lá. Né? Tá certo? Ou depende de Recife, produzem lá e fornecem para Recife. Quer dizer, isso é integrado. E integrado deveria ser todo o planejamento urbano. Tá certo? O CONDEP nem sei se existe mais, me desculpe, né? Eu passei muito tempo fora, né? E essas coisas desaparecem às vezes. Mas o CONDEP era um órgão que fazia o planejamento da região metropolitana nos tempos de trás, né? Exatamente para evitar esse tipo de coisa. Tá? Eu fui presidente da FIAM. Lembra? FIAM, faz FIAM, tempo. né?
Era a mesma coisa dos municípios do interior, que é diferente, um é distante do outro, tá certo? Mas o CONDEP tinha essa missão, certo? E essa missão, eu acho que enfraqueceu, né? Tá certo? Enfraqueceu. Você vê pouquíssimas coisas sendo integradoras da região metropolitana, né? Você vê agora uma PE15 sendo revitalizada, que melhorou muito, né? Você vê um metrô que funciona entre vários municípios, mas tem seus problemas, né? Ou seja, mas não vê o resto, sabe? Você não vê. Você está numa mesma cidade, né? Você vai para São Paulo, é diferente, né? A região metropolitana de São Paulo, você sai dos limites da capital e entra no município vizinho e você pouco sente que aconteceu esse fato. Então, acho que falta planejamento urbano integrado, tá certo? Isso não só no âmbito geográfico, tá certo? Mas no âmbito específico, né? Falta planejamento integrado de água, falta planejamento integrado de drenagem, certo? De acessibilidade, de transporte, Saneamento básico. né? Que puxam outras infraestruturas como educação, saúde, né? E outras coisas mais. Então, é esse sentido que tem que ter, e não com um horizonte temporal de 4 anos de uma gestão de governo. E Certo? um pouco de concorrência às vezes, né? Exatamente. E que ajuda, né? A gente sabe disso, né? Certo? A concorrência ajuda, né? Um quer ficar melhor do que o outro, quer fazer melhor do que o outro, e quem ganha é a população. Quem ganha a população. Não é isso? Pronto. Então, é isso que falta. Mas olhando para o Recife, Sim. Recife, na sua infraestrutura, pegando aí as últimas décadas, ele melhorou ou ela decaiu, ela piorou? Olha, eu passei alguma coisa em torno de 20 anos fora de Recife, certo? Então, vinha a cada... Isso é um excelente exemplo para a gente ter uma noção exata desses 20 anos. 2 décadas. 2 né? décadas. Tá certo? É bastante tempo, né? E várias gestões. E várias gestões, né? Então, o que eu vi? Olhei para Recife, olha, os flashes, né? Os flashes de lá e de cá. No meio eu tive algumas passadas aqui, mas não eram com esse objetivo, né? Então, você viu uma cidade para cima, adensando, né? Eu sempre fui um bom observador disso. Eu adoro prédios de 150 andares, tá certo? E Recife subindo, tá ficando bonito esse Recife, né? Tá parecendo uma grande metrópole americana, né? Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nesse período, só teve uma infraestrutura viária decente, tá certo? Que foi a Via Manque. Mais nada. O resto, o Joana Bezerra, 60 anos, 50 anos, tá certo? Né? Quer dizer, obras estruturantes, né? Porque uma coisa é a pontualidade de uma obra, e a outra é a transformação de uma obra de um ambiente, né, que está caminhando para como foi o caso, né? Tá certo? A obra estruturante viária, principalmente, transforma o lugar, né? Transforma o perfil imobiliário, transforma, a água chega mais rápido, o esgoto chega mais rápido, todo mundo chega mais rápido, né? Tá certo? Então, Recife não teve isso, né? Não teve. Recife, quando há 40 anos ou 50 anos atrás, era uma cidade folgada de transporte. Você andava em avenidas que sobravam, né? Tá certo? E isso acabou, né? Tá certo? Hoje é considerada a pior capital do país, né? Tá certo? Por que chegou nesse nível? Porque não tem transporte urbano adequado, né? Agora a gente está numa fase de transição onde a gente está saindo do transporte urbano, está saindo do carro, né, ou do ônibus, e indo para a garupa da motocicleta, tá certo? O novo transporte de massa nosso hoje é a motocicleta. Antigamente eram as combis e hoje Hoje é a garupa, as motos. né? Quer dizer, isso é um absurdo, isso não pode. Aí você diz,
ok, né, a Índia está lá, a China também, né, tá com esse transporte de massa, mas eles andam numa faixa própria, tá certo? É disciplina para esse tipo de coisa. Que não, o cara anda no meio, entre os carros, certo? Buzinando, sabe? O cara abre a porta, mata um, certo? Então, é desorganização, certo? De Desorganização, organização. né? Se você tivesse uma faixa própria que pudesse andar a uma velocidade máxima específica, com segurança, de boa viagem para cá, você comprava uma motinha e vinha de motocicleta numa boa, de paletó, gravata e etc., numa boa. Mas você não pode. Você vai ali feito um maluco, né, no meio das coisas. Então, é um transporte de massa que continua na bagunça, né? Bom, é isso aí. Por favor. Você falou aí da questão do transporte, comparando com as outras cidades, né? Sim. As capitais do Nordeste. E, de fato, o Recife é o pior trânsito do Nordeste disparado, né? E, como você mencionou, um dos piores aí do país. Mas com relação a essa construção, né? Os critérios que foram adotados aqui e nas outras capitais. Parece que o João Pessoa já tem outra regra, a própria Fortaleza. Tudo bem que Recife é uma cidade relativamente pequena, de território, de 218 quilômetros quadrados, mais ou menos isso. Fortaleza tem uma área maior, Salvador também. Mas qual é a diferença básica que você vê com relação às capitais do Nordeste nessa infraestrutura e nessa coisa que você falou do segmento? Você tomou um susto, né? Que Recife está crescendo para cima. O adensamento é a questão, né? Você chega numa cidade como Maceió, a beira-mar não pode ter prédios acima de 4 andares, se eu não me engano. João Pessoa acho que também Não tem é sua isso? regra. João Pessoa, idem. Eu fui num daqueles prédios de João Pessoa que tem 50 e tantos andares lá, atrás, Sim. tá certo? E olhei para frente, aí você vê só prédiozinho baixinho ali na frente, certo? Lembrou até Miami, tá certo? A nossa Miami brasileira, tá ali, tá quase lá, né? Então, é um erro urbanístico, né? Com certeza, né? Tá certo? Talvez pela pouca área e pela necessidade de ocupar a população, pela necessidade de gerar renda para o governo, né? IPTU, não é isso? Então, isso é liberado, né? O cara paga a outorga onerosa e vai aos 40 andares aí, só não passa porque a aeronáutica não deixa, tá Sim. certo? Que tem um Não é aeroporto ali isso? pertinho. Porque Só senão. não passa por isso, né? Por isso a gente não tem prédio de 100 andares ainda aqui, né? Mas é isso. Então você tinha uma casa, né, onde morava uma família com 3 carros e bota um prédio onde mora 30 famílias com 300 carros, ou 300 não, 90 300 carros, pessoas. tá certo? 90 carros. Quer dizer, e isso é uma rotina. Sabemos que na Zona Norte já tem alguma limitação, né? Uhum. Porque a Zona Norte não tem como alterar o sistema viário, né? Tem que otimizar a sua operação, mas não tem como você alargar, melhorar, né? A não ser que façam obras caríssimas, né? Temos, tá? Falando disso, né? Falando de adensamento versus mobilidade, né? Tá certo? Estão interligados, né? Então, nós temos as maiores avenidas do mundo, né? Tá certo? Que é o Rio Capibaribe, né? Tá certo? Perfeito. Por que ele não é utilizado? Por que a borda dele não funciona, né? O Rio Hudson está lá para mostrar como é que eles fizeram, né? Então, é isso, sabe? Agora, se você vai começar uma obra de avenidas na borda do Rio Capibaribe, vai durar 10 anos. 10 anos não, aí meu mandato acaba, Meu mandato acaba. tá certo? Aí eu não vou fazer porra nenhuma. Alguém vai, desculpe a palavra, né? Alguém vai inaugurar, não sou eu, né? Tá certo? Então, a dicotomia aí que estraga muito, né? Tá certo? O senhor morou em Portugal, Foi. e atuou no mercado lá imobiliário. Eu acho que Portugal é um exemplo muito próximo para o Brasil. E como é que foi sua experiência nesse país? E como é que está lá o país em termos de infraestrutura?
Veja lá, a minha permanência em Portugal foi de moradia, certo? Eu cuidava, foi minha última, a última missão que eu tive foi encerrar as obras da África da Camargo Corrêa, né? Eram 6 países e, sobretudo, os países de língua portuguesa tinham uma concentração de obras, né? E Portugal é o seguinte: Portugal é uma cidade antiga, né? Quer dizer, o país é um país antigo, né? Onde as suas cidades são antigas, né? E tem uma urbanização própria, né? Mesmo em 1600, 1700, o trabalho urbanístico era bem feito, né? A gente vê aí tantas cidades europeias belíssimas, né? A própria ilha do Recife aqui, né? Você vê que ela é bem urbanizada, né? Tá certo? Ela tem um traçado de avenidas, né? Que não foi feito agora na era moderna, foi feita lá atrás, né? Então, isso é Europa, né? Isso é Europa rebatida lá, né? Numa escala muito maior. Então, mas o que que deu o diferencial? Aqui se construiu 2 torres, mais o prédio do Banco do Brasil, entrou uns bichos aí que destruíram a feição europeia em parte, né? Mas lá não. Lá o jogo é duro, certo? Você não pode realmente adensar, mais do que está adensado, certo? Nós temos casos lá, realmente, prédios para voltar a civilização voltar a esses recantos mais antigos, que voltar não, eles estão lá, certo? Mas estão pobres, estão os velhinhos lá. Para você oxigenar, digamos assim, né? Botar gente jovem, tem prédios que o governo aprova projetos do tipo, por exemplo, um prédio antigo aqui do bairro do Recife que tenha 3 pavimentos. Você faz um projeto que sobe mais 3 e baixa mais 3. Faz 3 pavimentos de garagem embaixo e faz 3 pavimentos novos em cima com outra arquitetura completamente diferente. Tá certo? Eu tive um projeto lá. E preservando a antiga. E a casca lá. Tá. A casca lá com a mesma carinha, o mesmo sorriso. Certo. Tá certo? Então, eu tive um exemplo lá cruel. Eu comprei um terreno num lugar chamado Paço d'Arcos, tá certo? Que fica entre Cascais e Lisboa, certo? Fica ali na orla. E comprei esse terreno com os amigos e a gente fez um projeto de um condomínio de 6 moradias, né? E pronto. E a gente pediu ao arquiteto para fazer alguma coisa parecida com o que estava acontecendo ali no entorno, para poder não chocar muito. Área de preservação histórica, tá certo? Mas o terreno vazio, né? E aí fizemos o projeto e foi rápido a aprovação, 4 anos, tá certo? Né? Não tem, né? Eu estou dizendo apenas para dizer que aqui não é lento, lento é lá. Lá, então lá. Bom, foram 4 anos, mas no último ano, quando estava tudo para ser aprovado, aí o diretor lá disse assim, mas por que vocês fizeram uma arquitetura igual a que estão ali? Eu falei, né? Teve uma explicação técnica. Ele falou, nós estamos hoje, não estamos ontem. Atualizem isso. Percebe? A cabeça do camarada é completamente diferente. Atualizem. Traga a arquitetura de hoje. Certo? Então, essas limitações a gente tem aqui, né? Tá certo? E que sem aumentar abruptamente, porque se fosse aqui, você não pode construir um prédio de 40 andares ali, tá certo? Pronto, era o que ia acontecer, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então eles têm uma disciplina para manter a densidade equilibrada, tá certo? Para não ter que fazer novas vias, para não ter que fazer outras infraestruturas que vão pesar muito o erário público. O erário. Eduardo, por favor. Aproveitando essa sua experiência internacional, né? Você teve muito contato com países da África. Foi. Né? Qual é a sua visão em relação a esse continente, né? Em alguns países especificamente que você conheceu bem, e também uma curiosidade, né? Do investimento da China na África, que né, a gente vê muitas reportagens
a respeito dessa infraestrutura que está acontecendo na África via chineses. Procede, e qual é a tua experiência com relação a isso? O que você tem a dizer? A gente poderia dizer aqui, no nosso vulgar, o chinês está comendo pelas beiradas, né? Tá certo? Como a gente Costuma dizer. come a papa quente, É né? isso, pela Tá borda. certo? Pela borda, né? Então, o chinês na África, ele visa duas coisas: minerais, né? Riqueza do solo, né? Seja gás, seja minério, seja o que for. Esse é um ponto, né? Ele olha para aquilo ali como uma fonte de busca desse tipo de coisa. E a outra, produção de alimentos. Ele quer o quintal dele para plantar o alimento dele. Tá certo? Nós somos desse tamanho, comparado com eles, Sim. no alimento. Nós produzimos mais do que a gente precisa. Eles não produzem 20% do que precisa, né? Então, por isso tem tanta gente que mora no campo e produz o que o campo dá, que é muito diferente de nós. Aqui a gente planta goiaba, lá eles não conseguem plantar goiaba nem fruta nenhuma, né? Então, eles chegam na África com o objetivo de oferecer condições para o país se desenvolver, certo? Então, eles oferecem ideias, ou procuram saber quais são as carências e oferecem dinheiro, né? Dependendo do fato, é dinheiro dele mesmo, para ele mesmo, ou dinheiro para o governo para que ele alavanque infraestruturas de uma forma geral, né? Energia, estradas e tudo que for tiver relacionado. Isso causa uma sinergia muito grande. Por exemplo, em Moçambique, foi construído o aeroporto de Maputo, que é um aeroporto bonitinho, né? Não é comparado ao nosso aqui, né? Que o nosso é um exemplo, mas é um aeroporto todo arrumadinho, certinho, bonitinho, né? Eu até ficava com medo no começo, que eu achava que ia cair, mas não está lá até hoje, né? E como é que eles fizeram? Eles vieram com um navio, encostaram no porto, financiaram o aeroporto, né, o terminal para o governo, e a mão de obra estava toda no navio, descia, aí tinha uma cama quente, 12 horas de dia, 12 horas de noite. Enquanto 12 horas um dormia, o outro trabalhava e vice-versa, trocava turno, né? Então, eles faziam aquilo a preço de banana, né? Tá certo? E depois, lá pela frente, eu descobri que eram todos prisioneiros, a mão de obra, treinada para a construção, certo? Então, veja só como é a coisa, né? Mas fizeram um aeroporto de excelência, certo? Financiaram barato o aeroporto para o governo moçambicano, tá? Resumo da ópera: Moçambique passou a ter um aeroporto de primeira linha internacional, certo? O benefício foi esse, né? Aumentaram as linhas, aumentaram um monte de coisa, certo? Mas gerou uma dívida, né? E essa dívida, o país está na cacunda dele e ele não consegue pagar, tá certo? Por vários motivos, né? Teve até uma guerra recentemente lá, tá certo? Então aí cria-se a dependência do país para com a China, tá certo? Você está me devendo, certo? É diferente, né? Tá certo? É diferente de você ter um crédito e ter um débito. Então, ele tem um débito, aí é quando, então, existe, digamos assim, a silenciosa entrada no país, né? Daqueles prisioneiros lá, que tinham 1.000, vamos supor, no navio, 200 vão ficar ali, plantando suas raízes, tá certo? E ocupando espaço dentro de um país novo, certo? Cujo objetivo do chinês tá certo? Então, bota 10 anos na frente, vão ter quantos chineses lá? Não sabemos, né? Vai ter chinês à vontade, né? Certo? É isso que eu quero dizer. Então, existe uma ocupação silenciosa, Silenciosa. certo? Com esses benefícios. Eu não culpo, eu não acho isso errado, não, sabe? Eu
eu acho que é oportuno, né? Porque, por exemplo, Moçambique não tem energia, né? Quer dizer, suficiente para poder se tornar um grande país. E se ele chega lá e faz isso para a construção de uma hidrelétrica, o país dá um boom, Claro. né? E Tá certo? traz qualidade de vida. E traz qualidade de vida e cresce todo mundo, né? Bom, enfim, é isso aí que acontece na África de uma forma geral, entre os chineses e os países da África. Deixa eu colocar um outro país africano, que é Angola. Sim. E Angola, nós brasileiros investimos muito em Angola. Me recordo, na minha área mesmo de comunicação, publicidade, campanhas políticas eram feitas, brasileiros iam trabalhar no setor de engenharia e tudo mais. Como é que está hoje esse país? Olha, Angola teve curvas de muita prosperidade, né? É um país produtor de petróleo, certo? Agora vai melhorar muito, né? O petróleo é 120, né? E tem um governo, e eu diria assim, talvez seja um dos melhores governos na média da África, certo? É um bom governo. É um governo que olha para fora, né? E com os brasileiros, né? Teve uma sinergia muito boa, né? Política do nosso Banco de Desenvolvimento era exportar nossos serviços e nossos produtos, nossos consumíveis e tudo, né? E foi essa a regra, né? Então isso abriu a fronteira do Brasil para aquelas grandes construtoras que tinham, digamos assim, motivação e energia suficiente, dimensão suficiente para sair e entrar no país da África e se instalar e fazer, né? Odebrecht foi a líder disso, né? E depois vieram todas as outras, inclusive a Camargo, né? Então, isso deu uma parada significativa, né? Por conta de Lava Jato, né? E outros fatos que aconteceram aí na política brasileira, né? Teve um governo que foi o governo anterior a esse, que fechou a porteira para esse tipo de operação, né? Então, eu não estou criticando nem enaltecendo, eu estou apenas dizendo que era uma política de Estado, né, que funcionou, certo? Que funcionou. E tanto é, né, que só aqui de Pernambuco milhares de pessoas foram trabalhar lá, certo? Porque Angola é um país como todos da África, né? São países oriundos de tribos, né? E as tribos, os homens caçam e as mulheres cuidam dos filhos e fazem agricultura, tá certo? Então, e o homem também briga na guerra, né? Entre tribos, tá certo? Mas não sabe levantar um escoramento, não sabe prender uma armação, não sabe usar um serrote, né? E por aí vai. Então, uma dificuldade, apesar da população ser imensa, você não tinha mão de obra, né? E era muito difícil, porque a tribo é indígena, né? E o fato de ser indígena tem aquela velocidade padrão, né? De como viver, né? E a Constituição Civil é diferente, né? A Constituição Civil, o camarada, É um ritmo, né? ou acelera ou sai, né? Tá certo? É esse o ponto. Então, a gente tinha muita dificuldade de contratar mão de obra lá, certo? Então, os encarregados vinham do Brasil, certo? Os feitores vinham do Brasil, né? Alguma mão de obra especializada vinha Facilitava do Brasil. a língua, né? A língua também facilitava. A língua se comunica, né? Tem uma bossa do sotaque, mas se comunica perfeitamente, sabe? E nós aqui temos muita sinergia cultural com Angola, né? Nós aqui de Pernambuco, né? Certo. Eduardo. E com relação, só para explorar um pouquinho mais esses incentivos, quais são os incentivos mais visíveis que você viu aí? Porque há uma relação muito forte, né, entre o Estado, lá na África, e a iniciativa privada. Com relação à África. Isso. Na relação Brasil e África, isso você está perguntando, não, né? o próprio Estado lá, o país africano, ele, de alguma forma, trabalhava muito incentivos também, né, para as empresas
que viesse fazer trabalho lá. Existia, veja só, como todo país, né? Uhum. Como todo país. Você chega lá como um promotor, né? Seja ele investidor, ou seja ele um prestador de serviço de qualificado, ou seja, o governo cria facilidades para que as coisas se desenrolem o mais rápido possível e que você chegue ao seu objetivo, tá certo? Então, quando a gente fala de facilidade de um governo, por exemplo, eu vou dizer, se você chega lá e quer Relação trabalhista, por exemplo. Como é que você... relação trabalhista, Porque a construção trabalha muito, né, com a mão de obra. tem um padrão deles lá, Padrão deles. tá certo? Segue o padrão, que é muito mais light do que o nosso, tá certo? Mas, por exemplo, se você chega numa cidade e quer construir um condomínio de apartamentos, dando um exemplo simplório aí, certo? É capaz de você ter esse terreno doado pelo governo, Sei. tá certo? Para você melhorar a qualidade de vida da população. Perfeito. Aí ele vai chegar para você, eu dou o terreno, aí você vai baixar X% aí, ou vai trazer um financiamento de tanto para poder as pessoas poderem comprar. Entendeu? Tá. E essa relação, por exemplo, com o analfabetismo, com a fome ou qualquer outra coisa de deficiência da... Bem, minha filha se formou em arquitetura em Portugal e fez o mestrado, integrado com a faculdade. E o projeto dela foi desenvolvimento de uma habitação que coubesse em qualquer lugar dentro de uma favela. Tá certo? Ou seja, como uma pedra de um Lego ou de um quebra-cabeças, onde você encaixaria. Se o terreno do camarada era de 5x3, teria uma casa de 5x3. Se era de 10x20, teria uma casa de 10x20. Certo? Autônoma, sem precisar de esgoto, de água. Quer dizer, o básico. Água, com certeza precisava, né? Mas então, isso foi um sucesso lá, quando a gente apresentou ao prefeito, certo? E ele encampou imediatamente e soltou lá na maior favela da África, certo? Favela, o que aconteceu em Angola, né? O que aconteceu em Angola foi que, na guerra, tá certo? A guerra veio de fora para dentro, né? Eram 3 interessados por Angola, né? Um que veio do sul, outro que veio do norte, da região do Congo, e quem estava lá dentro, né? Então, o que aconteceu? Afugentou todo mundo que estava no interior e trouxe todo mundo para o entorno de Angola. Então, Angola Angola não, é Luanda. Luanda, Capital, desculpa. Então, quando você chega de avião em Luanda, que abaixa as nuvens, vai pousando, aí você olha e no infinito tem favela, certo? Então, por quê? Porque essa população toda ficou ali no entorno, certo? Pobre, sabe? Então, é muita coisa para se fazer, sabe? É uma demanda reprimida. É uma muito grande. demanda absurda, sabe? E aí tem um modo de vida deles, do jeito deles, né? Tem as Ilhas Paraíso, né? Como uma cidade, uma cidade não, um bairro que a própria Odebrecht desenvolveu, fez um shopping center, fez tudo, né? Então, tem vários universos menores que dão qualidade de vida à classe média e classe alta. Mas o déficit é muito grande. Quando a gente fala Brasil, você não faz ideia o que é déficit De tudo. de tudo. Habitacional. Vamos trazer para o Brasil, Vamos voltar, então. vamos Vamos voltar para nossa terrinha. Isso. Eu queria que o senhor primeiro me desse uma noção para nosso telespectador. Quais são as regiões, quais são os estados que se identificam assim, com melhores infraestrutura? Aqui no Brasil. Sim. Para investimentos, né? Para investimentos, para trabalhar, para... Olha, nós temos, aqui entre nós, né, 2 países, né? Sim. Tem um do norte e o do sul, né? Tá certo? Todos no sul são mais flexíveis, né? Eu digo que
Eu digo que é o seguinte, onde está o nosso grande defeito, né? Cultural, talvez, né? É o defeito da propriedade e do domínio absoluto, né? Sei de onde isso veio, né? Mas, mas a privatização ou a parceria do poder público com o privado é insuficiente na região Nordeste e no Norte, certo? Nós poderíamos estar muito na frente se isso tivesse sido praticado com muito mais força. Eu tenho exemplos aí que a gente sabe, né? Mas poderia ter muito mais, né? Nós temos, citando, né, o transporte urbano mesmo, né? Certo? O transporte do interior mesmo, as vias de acesso, as vias de logística, né? Nosso interior é fértil, né? Mas não tem água para irrigação suficiente. Tem algumas coisas que estão sendo feitas. Mas eu era adolescente, né? E esses projetos já existiam, Uhum. né? Está saindo agora. Quer dizer, é muito tempo para isso acontecer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós perdemos o timing, certo? De alavancar-nos, né? Como Pernambuco foi há 300 anos atrás, tá certo? E a colonização do Sul foi melhor do que a nossa, né? Trouxe cabeças europeias, né? E asiáticas também, como o japonês, né? Que isso melhorou, né? Mas, mas abriu para trazer o privado para perto deles, né? Então, rodovias privadas operacionalizadas pela iniciativa privada em São Paulo é só o que tem. Tá certo? Minas Gerais também, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, certo? Aqui a gente não tem nenhum. Tem um pedacinho ali, em Paiva ali, tá certo? Que foi feito para dar infraestrutura, para criar condições de fazer o Paiva. Quer dizer, é, é, é como eu digo, né? Perdemos o. Perdemos, não. Estamos muito atrasados, né? E isso fez a diferença. Isso fez a diferença. Quando você, uma coisa puxa a outra, uma coisa é a integração das iniciativas, né? E dos itens, né? De necessidade que fazem com que há o desenvolvimento, né? Então, uma pessoa que sai do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, ou até de São Paulo mesmo, tá certo? E vai para a Europa, sente alguma diferença, sim, mas não sente a diferença que nós sentimos aqui. Tá certo? A gente chega para lá e estou no país das maravilhas, né? Tá certo? Essa é a verdade. Então, esse conceito precisa fortalecer, sabe? E eu acho que quem estraga isso é governo, certo? É governo proprietário das coisas, sabe? Sabe? Porque, né? Por que a PE 60 já não está privatizada e duplicada? Tá certo? É uma pergunta. Já podia estar há muito tempo, e aquela região toda está muito mais desenvolvida que está hoje. A gente está vendo lá Carneiros, houve um lançamento recente de 1.500 unidades. Tem 7.000 unidades que vão sair nos próximos 2 anos em Carneiros. Eu quero saber por onde que vai entrar essa turma e sair. Eu quero saber se vai ter água para todo mundo, eu quero saber se vai ter energia para todo mundo, tá certo? Então, cadê a iniciativa privada nisso, né? Um fluxo rodoviário da PS 60 é um fluxo brilhante, tá certo? Mas cadê a iniciativa? Eduardo, por favor. E assim, voltando um pouco a essa situação das nossas deficiências, né? O Recife tem mais de 40% sem saneamento básico. Pois é a chamada infraestrutura invisível. Invisível, quer Tá dizer, certo? Ninguém vê. ninguém vê. Então, Ninguém não, prioriza. não interessa muito fazer a obra, né? Ninguém prioriza. Mas é um percentual muito significativo, Porque- porque é a pauta da Europa do século XVIII. Porque se chegasse para você e dissesse assim, você só tem 4 anos de vida, o que você ia fazer? Algumas coisas que você não ia fazer normalmente. Isso, Não é? Não é isso? exatamente. Pois é. Então, eu só posso fazer aquilo que eu começo
e concluo, certo? Falta de uma visão de perenidade, né? Perenidade. É falta de um planejamento de longo prazo, onde todo mundo cumpra aquilo ali, certo? Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, aprova uma lei sobre isso e faz as coisas acontecer no longo prazo, Isso. certo? O imediatismo é o erro, certo? Professor, a gente está chegando na reta final aqui, Sim. Marco. Eu queria que o senhor falou da tendência do mercado imobiliário, o senhor falou muito na zona, no litoral sul. A gente pode pensar algo também para o litoral norte, principalmente agora que saiu o presídio, aquela área ali, que é uma área maravilhosa, né? Itamaracá, Maria Farinha, aquela área toda ali muito bonita. A gente pode pensar também nesses dois polos. Pode. Veja só, tem um fator, o que puxa isso são as praias, né? Tá certo? Sim. E tem um fator que é muito delicado, né? Que é a erosão das praias, tá certo? O que hoje norteia o desenvolvimento de um ambiente, de uma praia, é se ela não está tendo erosão, né? Porque se tiver erosão, é uma questão de tempo que vai chegar no seu calcanhar ali e vai perturbar. Boa Viagem não. Recife tem 7 quilômetros de praia. 3 não tem mais praia. Certo? Desses 3, 1/3, nem com a maré seca aparece mais areia na praia. Certo? E o que é que se fez nisso? Esse foi um processo que durou 15 anos, 20 anos. Tá certo? E todo mundo vendo, e as baratas correndo ali nas pedras. Tá certo? Então, quando você chega lá para o norte, tem que ver isso. Certo? Paulista tem erosão dura, Olinda tem erosão dura, tá certo? As obras de Olinda são antigas, feias, né, embaraçosas até, né? Existe hoje elementos modernos de você conter, de você repor a areia de volta, tá certo? Nessas praias, para que isso é infraestrutura. Isso é infraestrutura. É papel de governo manter. Eu até, uma vez eu comentei, o maior parque de Recife é a Praia de Boa Viagem. Tá certo? Agora, se você pega 7 quilômetros desse parque e tira 3, só resta 4, né? Tá certo? Então, o norte, ele tá agora, ele vai ser o escape, tá certo? Ele vai ser naturalmente o escape, mas precisa ter acessibilidade adequada, precisa ter segurança, precisa ter água, esgoto, né? Drenagem é foda. Drenagem é um ponto específico, né? Tudo está relacionado à água, né? Você veja, né? Então, a drenagem de Recife e de todos esses lugares tem que ser feita, né? Recife tem uma piscina que enche todas as chuvas de 30 milímetros acima, enche todas as vezes. Tem uma imensa na Imbiribeira, tem outra mais imensa ainda na Avenida Recife. E aí? E vira o caos. Vamos conviver com isso, esperar. Choveu, então eu não vou pela Avenida Recife. Porra, não pode. Tem tanta solução para isso. As soluções estão aí. É porque a cota é baixa, não justifica. Tá certo? Não justifica. Tem solução para isso. Certo? Tá lá o túnel da Via Mangue, tá certo? Que só enche d'água se as bombas pararem de funcionar. É isso? E todos eles, né? Que, por sinal, foi a Camargo que fez. Então, exatamente. Então, o que eu quero dizer é isso, é que o norte, a carência de infraestrutura é enorme, e a infraestrutura tem que ir na frente para poder trazer a habitação. Você não vai morar na Avenida Recife, perto daquele piscinão que chove toda vez. Não vai. Jamais vai morar ali, tá certo? Mas se aquilo ali acabar, a avenida ficar bonita, as calçadas iluminadas e etc., fizer um prédio bacana ali com condomínios, por que não? Se você é professor da universidade, tá certo? Você está na linha dele, né? Então, são esses cliques aí. Então, acho sim,
acho que o norte vai se desenvolver, tá certo? Com essa ressalva. Desde né? que aconteça Não isso. pode esperar, eu vou esperar que o imobiliário aconteça para depois eu pavimentar a rua. De jeito nenhum, é o contrário. Certo? É o contrário. Sabe? Você tem que pegar a régua, levantar para poder o povo chegar. Sabe? Uhum. Eduardo, por favor. Perfeito. Eu acho que foi bem abordado os temas, quer dizer, o tema e as frações, vamos dizer assim, dos temas. Marco, obrigado pela tua participação e eu acho que o recado está dado. Né? É não se preocupar de curto prazo, né, somente. O gestor público saber entender, né, que são vários anos pela frente, dar continuidade e ter, acima de tudo, uma visão sistêmica, né, que possa realmente sentar na mesa e cada cidade possa se ajudar para que a gente possa ter, acima de tudo, qualidade de vida. É isso. Seja de segurança pública, de transporte, saúde, educação. Esse é o papel do governo. Muito obrigado pela tua participação, foi muito bom. Eu poderia fazer Claro, uma deve. nota final? Deixa eu só, antes da sua nota final, deixa eu pedir para Eduardo dar um agradecimento aqui para os nossos parceiros e os passa para o senhor. parceiros, Isso. aqui. Obrigado, pessoal, aí pelo apoio. A Alpha Ways XP Investimentos, Delta Café, a Óculo, Ótica, a Contar, Contabilidade e Assessoria Tributária, Cultura Inglesa, CDS Sistemas e a nossa Taverna Suíça, pioneira lá da gastronomia, desde 1968, da nossa querida cidade de Gravatar. Diga, Marco. Não, eu quero enfatizar, a gente falou de infraestrutura, né? É um item, digamos assim, é um tema de grande porte, né? Tá certo? Em qualquer instância, em qualquer cidade. Mas eu queria dar força à questão da necessidade da integração. Certo? Perfeito. E você falou aí uma coisa certíssima, é tudo em prol da qualidade de vida. Isso. Tá certo? Você não consegue fazer uma obra isolada de drenagem sem pensar nas outras. Tá certo? Você não consegue levantar a régua da qualidade de vida de um bairro pobre se você não der transporte urbano adequado para essas pessoas trabalharem, em algum lugar trabalhar, sabe? Então, infraestrutura tem que ser integrada. Não pode se pensar em infraestrutura isolada, certo? Você quer fazer um corredor de ônibus ou de VLT, por exemplo, que ligue Piedade a Olinda, tá certo? Né? Você não é uma espinha, espinha dorsal se fosse um animal, né? Tá certo? Mas tem animais que não têm costela e tem outros que têm. Isso, então tem que ser um animal de costelas com integradores, certo? Que vão se conectar a essa linha e se distribuir na cidade, certo? Então, o que eu quero dizer é isso: pensamento de longo prazo, planejamento de longo prazo, batido o martelo para ninguém quebrar, tá certo? Soluções inteligentes e modernas, o Brasil está cheio delas, tá certo? E integração das infraestruturas. São esses 3 pontos fundamentais. E, por fim, trazer a iniciativa privada para isso, certo? A iniciativa privada tem que estar nisso, né? Meu pai dizia assim, para o governo tem que ficar tudo aquilo que não interessa à iniciativa privada. Entendeu? Por quê? Porque é um braço forte da sociedade, sabe? Estamos aqui, ó, todos privados aqui. Isso. Tá certo? Então, era essa abordagem que eu queria dar um reforço de reflexão para nós todos aqui e para os ouvintes de uma forma geral. Muito importante. Marco Antônio Costa, a gente agradece aqui o Conexões pela essa aula aqui. Não só foi Brasil, né? Brasil, Isso. África, China, a gente saiu Portugal, falando de tudo aqui, de infraestrutura urbana. Fizemos um tour. Agradecer demais aqui. Já passando aqui, no nosso próximo convidado, no final de semana, na próxima semana, é o nosso Rodrigo. Rodrigo Pinto, né? Rodrigo de Abreu Pinto, para falar de uma coisa que eu gosto. Que é futebol, mas é envolvido com SAF, né? Isso, vai ser o foco em cima da SAF,
Do Santinha? De todos, né? De todos. Desmistificar em muita coisa com relação, esclarecer muitas dúvidas, né, que todos têm com relação a esse modelo novo aí para o futebol brasileiro. É muito importante. Agradecer novamente Marco Antônio Costa. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado. E obrigado a vocês que estão com a gente aqui no nosso canal. E peço para vocês, reforçando, se inscreva, compartilhe, mande esse nosso programa aqui para os seus amigos. Mande lá para o pessoal de Angola, mande para o pessoal lá de Portugal, para que eles possam assistir aqui. Marco Antônio Costa, e lembrar aqui dele lá. Agradecendo a vocês, tá? Muito obrigado. Semana que vem a gente está aqui de novo aqui no nosso Conexões PE.